sequência desta, entretanto cortaram-me. Bom dia a todos, vamos dar início ao direto com a enfermeira Marília, autora do livro O Bebê Sabe Comer, que nos vai falar sobre Baby Led Weaning. Vamos aqui aguardar a entrada da Marília. Isto agora está a demorar um bocadinho, o Instagram está a boicotar aqui um bocadinho os diretos. Olá! Olá, bom dia! Olha, já estive em direto, saí do direto, isto aqui hoje não entrei da melhor forma. Entretanto, o Instagram deu-me aqui um erro, foi abaixo, mas pronto, vamos aqui iniciar novamente. Obrigada, Marília. Olha, eu Deixa-me estava só a tirar terminar aqui. uma consulta que demorou aqui assim mais um minutinho ou dois. Ai! Sem problema, sem problema. Também, lá está, o Instagram colaborou contigo. Exatamente, pronto. Para aguardarmos mais um pouco, para só uns minutinhos. Obrigada, Marília, por estares aqui hoje a falar sobre esta alimentação, sobre o BLW. E é um prazer enorme eu ter-te aqui, porque eu amo as publicações, amo o teu perfil. Oh, E, obrigada. e para quem não segue ainda o Bebê Sabe, sigam, por favor. Tem tudo o que está relacionado com a amamentação, tudo de uma forma muito simples, muito prática, que é tudo aquilo que nós precisamos naquela fase inicial. Então, para Descomplicar, quem... não é? Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou a Catarina, sou formada em Medicina Tradicional Chinesa, especializei-me em saúde da mulher, e a minha área de atuação é mais na área da infertilidade. Eu convidei então a Marília para nos falar do BLW, porque ela tem um livro maravilhoso. Uh, Olha, esse estou aqui para mesmo, seguir hoje pelo correio, estava aqui a tratar disto também. esse mesmo, maravilhoso. Então, quem é a Marília? Olha, eu sou enfermeira, especialista em saúde materna e obstetrícia. Eu normalmente digo que sou enfermeira parteira, que é para ser assim mais simples. Já sou enfermeira há 19 anos, parteira há 13, isto os anos vão passando. Atualmente não trabalho em hospital, trabalhei muitos anos em 2 hospitais de referência aqui da zona de Grande Lisboa, no Garcia Dorta em Almada e no Amadora Sintra, na Amadora, e depois tornei-me mãe, portanto também sou mãe de 2 meninas, da Inês e da Sara, com 7 e 5 anos, e que me vieram, portanto, eu há estes anos todos a trabalhar, sempre trabalhei na área da obstetrícia, mesmo como enfermeira generalista, fui logo para um serviço de puerpério, apoiar mães e bebés neste processo todo de amamentação, muito, não é? E de cuidados ao bebé. Portanto, quando fui mãe, havia muitos aspectos que não eram nenhuma novidade, mas mesmo assim foi uma experiência muito transformadora que me fez reavaliar as minhas prioridades. E depois do nascimento da segunda filha, despedi-me do hospital e já não regressei. E claro que continuo, é uma grande paixão. Eu amo as minhas filhas e a minha família e tudo isso, mas é uma paixão imensa esta área, não consigo viver sem e defino-me muito, não é? Quando me estavas a perguntar quem é a Marília, eu sou muito a enfermeira. Claro que também sou a mãe, a amiga, a esposa, tudo isso, a filha, a irmã. Mas sou muito a enfermeira e é realmente uma área que me move, não é? Que me faz aqui, e acho que isso se calhar também acaba por transparecer na página, não é? Que estamos a Totalmente, falar. totalmente. Portanto, tenho este projeto, o Bebê Sabe, que surgiu há 4 anos, portanto, foi assim para o ar exatamente no dia do primeiro aniversário da Sara, da minha mais nova. Nessa altura era um blog, era aqui um veículo para partilhar estas minhas reflexões, estas minhas atualizações, esta minha busca constante por querer saber mais sobre esta área da parentalidade, que sem dúvida alguma, enquanto profissional, depois houve aqui muitos aspectos do meu dia-a-dia enquanto mãe, que eu precisei de aprofundar, de conhecer mais. Olha, o baby wearing, por exemplo, o baby led weaning também, eram áreas nas quais eu nunca tinha investido antes, não lhes sentia a falta, não é? E depois de ser mãe,
percebi, não, mas eu quero saber mais sobre isto. E comecei a procurar mais e depois, bem, mas se eu quero saber disto, para mim isto também são aspectos que interessam às famílias que eu acompanho. E foi por isso depois também que este projeto foi também assim crescendo e que me deixei e que fui acompanhando as famílias mais do que os 28 dias de vida dos bebés, que seria o limite da minha atuação enquanto enfermeira parteira. E portanto sou eu aqui um bocadinho. Isso vê-se mesmo no teu perfil, sabes? Eu envio para imensas conhecidas e imensas pacientes que já estão no pós-parto e porque tenho assim imensas dicas que eu própria, que já sou mãe, também não estava por dentro. Olha, uma das coisas foi aquela questão de partilhaste, eu acho que foi um Reels, dos bicos de silicone. Sim. Quando eu vi aquele Reels, eu pensei, eu estava a usar mal, eu não sabia usar. Eu não sabia usar os bicos de silicone. Porque é aquela coisa que é sugerido. dar. Mas ó Catarina, normalmente, quando somos nós a comprar, quando é no hospital, dão-nos só um e pronto. Mas ele tem instruções. É aquela parte que ninguém lê, não é? E nas instruções até explica bem. É terrível, terrível. Mas sim. Nós depreendemos logo que devemos de aplicar assim e pronto. Deve ser para aplicar assim. E depois é algo que realmente faz toda a diferença, não é? Sim, e é uma sim, coisa sim. tão simples aparentemente, mas que no meu dia a dia, e que eu também, quem é que me procura na amamentação? Quem tem dificuldades, não é? Portanto, há uma boa parte, felizmente, não é, das mulheres que amamentam que eu nunca precisei de intervir, mas encontro muitas mães já com os mamilos de silicone da maternidade e que realmente ninguém lhes explicou, foi entregue e pronto, olha, tem aqui para fazer com o seu bebê. E às vezes conseguimos adaptar o bebê à mama sem um mamilo artificial e mesmo quando temos que o usar, então com estas pequenas adaptações podemos aqui ganhar imenso. Mesmo em termos de extração de leite, do bebê conseguir fazer uma pega diferente. Essa era outra live. Exatamente. Era tema para outro direto. E então, o Baby Led Weaning. O que é o Baby Led Weaning? Olha, o Baby Led Weaning é uma abordagem de introdução da alimentação complementar aos bebés, ali mais ou menos pelos 6 meses, portanto baseia-se aqui muito também nestas recomendações, por exemplo, com a amamentação por base, é verdade, mas não é exclusiva de bebés amamentados, mas pega muito aqui nas recomendações da OMS, por exemplo, do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Portanto, normalmente é uma abordagem que nós iniciamos ali pelos 6 meses, mas há sinais de prontidão que nós precisamos de perceber se estão presentes ou não, e esses sinais nem sempre estão presentes logo aos 6 meses, às vezes estão até um pouquinho antes, outras vezes estão ali até entre os 6 e os 9 meses. E é uma abordagem também aqui, eu às vezes até acho, e até digo no livro, que é uma filosofia de vida quase, é uma forma de olharmos para o nosso bebê. Ela assenta em 3 grandes pilares que eu diria que a educação de um filho devia assentar nesses mesmos 3 pilares, não é? Que é o respeito pelo bebê. E aqui, levando para a questão da alimentação, o respeito por sinais de fome e saciedade, o respeito por procurarmos e encontrarmos as fases de desenvolvimento do bebê motor, cognitivo, que precisa para iniciar de determinada forma, mas também o respeito, não é? A confiança, confiarmos nos nossos filhos. E a autonomia, não é? Eu acho que é importante nós promovermos a autonomia dos nossos bebés e dos nossos filhos, das nossas crianças, na medida em que ela pode estar presente, não é? Há um exemplo que eu costumo dar muito, que é comparar, por exemplo, a autonomia que nós procuramos no sono do bebê em fases em que ele ainda não consegue ser minimamente autónomo, não é? Os bebés assim que nascem têm que dormir sozinhos e saber adormecer sozinhos e têm que ser logo muito autónomos no sono. E eles não têm ainda essa capacidade. Mas na alimentação, mais ou menos a partir dos 6 meses, eles já conseguem ter alguma autonomia. E nós, constantemente, queremos substituí-los. E às vezes não são aos 6 meses, às vezes são crianças com 2, 3, 4 anos que continuam ainda a ingerir
alimentos diferentes da família, preparados de forma diferente, passados, triturados, única e exclusivamente, e oferecidos por um cuidador à colher. Isto aos 6 meses, nada contra, é válido. Agora aos 2 anos, 3 anos, não é o que é que se passa aqui? E porque depois não é só a questão da alimentação. Há dias, e eu já volto outra vez, eu estava aqui a lembrar-me de uma amiga que me dizia, tem um filho com 2 anos, e ela dizia-me: oh Marília, preciso que me dês uma referência de alguém que me possa ajudar com a alimentação do meu filho. E eu, mas o que é que tu procuras? É uma nutricionista? É alguém para te dar aqui luzes, não é, em termos de nutrientes? E ela, não, é que é um castigo para ele comer. E eu dizia-lhe: olha, então se calhar devias procurar uma terapeuta da fala. E ela, do género, eu acho que ela pensou: olha, este enlouqueceu. Olha, mas ele só tem 2 anos. Não, ele ainda nem tem 8 anos, tem 1 ano e meio. Era isso. Portanto, ainda nem fala bem, mas terapeuta da fala, mas porquê? E eu depois dizia-lhe, assim, rapidamente, aquilo que me veio à cabeça foi: olha, a mesma boca que um dia vai falar precisa de mastigar, não é? Portanto, há aqui uma ligação importante e que as pessoas às vezes Não associam. Exatamente. E portanto, esta boca aos 2 anos que continua a comer tudo triturado, é uma boca que vai fazer mais do que comer, não é? Queremos que faça muito mais do que isso e que vai mastigar e que vai falar e depois, como a nossa boca, não é? Toda esta estrutura vai influenciar o nosso corpo e olha, isso tu também saberás muito bem, se calhar, não é? Até melhor do que eu, como é que o nosso corpo está todo aqui tão ligado e às vezes nem nos lembramos disso. E portanto, então, resumindo, não é? O que é isto do BLW? É uma abordagem de introdução da alimentação complementar que se baseia então no respeito, confiança, autonomia do bebê, na partilha, e depois é isto, é aqui esta partilha, é estarmos todos juntos, a família toda, a partir do momento em que iniciamos a introdução alimentar, em que oferecemos outros alimentos ao bebê que não o leite, o bebê já se senta à mesa connosco. É estarmos todos juntos ao mesmo tempo, no mesmo espaço e, idealmente, a comermos do mesmo tacho. A mesma refeição. E então pode ser engraçado, não é? Nós olharmos para o nosso prato e vermos o que é que eu tenho aqui no meu prato que eu possa partilhar com o meu bebê. E às vezes não temos nada. Às vezes nada daquilo é baby friendly. O que também é grave. Exatamente. Sim, eu costumo dizer, se a vossa base de alimentação é uma alimentação saudável, equilibrada, variada, então, baseada muito em produtos sazonais, não é? Em alimentos sazonais, em produtos sem rótulo, não é? Então, não vamos ter dificuldade nenhuma em iniciar o Baby Led Weaning cá em casa. Se, pelo contrário, nos baseamos muito em produtos processados, a tal fast food, não é? Então, aí temos aqui uma oportunidade perfeita para mudarmos a nossa alimentação. E eu acho que isso é aqui uma grande vantagem para a família, é de repente começarmos a repensar e se calhar até pais e mães que não dedicavam muito tempo à cozinha e que até não gostavam de cozinhar e que nem pensavam muito sobre isso e que não tinham muito cuidado e que comiam a primeira coisa que lhes aparecia à frente, não é? De repente começam a ganhar este gosto pelo bebé e pela família, não é? Até porque não faz muito sentido, de facto, o bebé estar a ingerir alimentos diferentes dos pais. Eu lembro perfeitamente na consulta com o pediatra dos meus filhos, que ele disse assim: olha, não vale a pena vocês estarem a oferecer alimentos que vocês não comem, ok? Porque eles não vão gostar. Dá ali um treinamento. E a probabilidade deles não gostarem também será grande. Então, não faz sentido. Uma das coisas que ele referia era, por exemplo, relativamente depois mais tarde, na introdução do leite. Se vocês não ingerem leite em casa, não faz sentido vocês estarem a comprar leite especificamente para os vossos filhos, porque Sim. Eles não vão precisar desse leite do pacote. E podem se utilizarem a vida da aveia, ou, no nosso caso eles sabem bem a vida da aveia, podem perfeitamente dar a vida da aveia, não é? E isso também é transversal para os outros alimentos. Mas isto aqui do BLW,
não é só oferecer a nossa comida, certo? Há Exatamente. muitas regras. Há muitas, Há algumas algumas. regras, exatamente. Algumas. Mais em termos até de segurança, não é? Olha, o Tiago está aqui, o senhor cozinheiro, está-nos a dar os bons dias. O senhor cozinheiro está a preparar-se agora para esta etapa com a Maria Luísa. Está quase aqui nos 6 meses e vamos ver agora. Temos consulta amanhã. Amanhã não, na quinta, na quinta. E, e sim, de facto, lá está. Primeira regra, não é? É alimentação saudável. Pelo menos é muito isso que eu passo. Claro que se formos ver noutros países da Europa, por exemplo, que o Baby Led Weaning é a abordagem normal de introdução, às vezes as crianças não comem assim muito bem, porque lá está, como é a comida da família, então a família está a comer um bolo de mármore. Eu, esta do bolo de mármore lembro-me porque uma amiga que vivia no Reino Unido dizia que às vezes era o lanche do filho na creche e ela era é uma pessoa que come muitíssimo bem. E ela ficava horrorizada com aquilo que davam na escola às crianças. Portanto, eu acho que temos que ter aqui este cuidado, não é? Que quer dizer, é comer o mesmo que nós, mas atenção, o que é que vocês andam a comer? E portanto, e depois, em termos, lá está, aqui, então, a segunda regra, não é? Primeiro, a alimentação saudável, a segunda, perceber os sinais de prontidão do bebê. Portanto, oferecermos quando o bebê está pronto. E que sinais são estes? O bebê já conseguir ficar sentado na cadeirinha da refeição. Portanto, mesmo que tenha algum apoio, pode ser, mas tem que já ter controlo, não é, sobre o seu tronco. Porque é só quando nós conseguimos já estar sentados eretos, não é, que isso nos liberta os membros superiores, não é? Os braços, as mãos, e que vamos então ter o outro sinal, que é a coordenação mão-olho-boca. De ir com intenção agarrar no objeto ou no alimento que está à frente e levar à boca. E depois já deve ter também desaparecido o reflexo de extrusão da língua, que é um reflexo que no bebê que faz BLW, o que é que acontece? Ele agarra no alimento, por exemplo, leva à boca e se ainda tiver este reflexo de extrusão da língua, ele vai pôr a língua de fora e cospe o alimento. Portanto, nestes bebés, eles próprios vão testando. E se ainda não estão prontos, não vão conseguir pôr comida na boca e mastigar e engolir. Eles vão cuspir. Se nós oferecermos à colher, é o bebê que quando eu ponho a colher com a sopa ou com as vitaminas ou com o medicamento, não é? Ele põe a língua de fora e cospe. Portanto, este bebê ainda precisa aqui de mais um bocadinho. E, portanto, aqui estes sinais de prontidão. Muitas das vezes encontro muitos pais nas consultas e no curso, que eu tenho também um curso online de BLW. Depois nós temos um grupo de partilha e aqui de esclarecimento das dúvidas que vão surgindo, não é? E então há muitos pais que me dizem: ai, ó Marília, mas o meu bebê ainda não se senta bem, mas quando está, ele já vai para a mesa connosco, só para estarmos ali a fazer companhia, e tem 5 meses, ou às vezes ainda tem menos, não é? E está ali a olhar para nós, para aquilo que estamos a comer, e até se está a babar. Eu não consigo aguentar, eu não consigo que ele esteja a olhar assim para mim. Eu tenho que lhe dar alguma coisa, eu acho que vou começar já. E de facto, a minha recomendação nestes casos, olha, em primeiro lugar, desmistifico este olhar a babar. Um bebê que ainda não fizemos a introdução da alimentação complementar, ele não sabe o que é aquilo. Isto são interpretações nossas, da nossa cabeça. Para ele fica saciado, o bebê quando tem fome, não é? Ele fica saciado com o leite, com a maminha ou com o biberão. Portanto, ele não sabe o que é que nós estamos a fazer, ele não sabe que aquilo é comida e que lhe vai saciar a fome. Portanto, eu acho que temos que parar um bocadinho e pensar nisso, não é? O meu bebê está a olhar para mim, mas está a olhar assim porque ele é curioso. Porque eu sou um modelo. E estava a pensar, Catarina, no que estavas a dizer, se eu não vou comer, não oferecer ao bebê. Porque nós, de facto, somos modelos. E como é que eu posso querer que o meu filho coma brócolos se eu não gosto de brócolos?
é difícil. Então talvez eu possa experimentar a comer brócolis e se calhar até já vou gostar. Mas sim, há muito isto, não é? Dos pais estão a comer ali a pizza ou o hambúrguer, o cachorro quente, não é? E o bebê está a comer aquele purezinho de legumes biológicos. Bem, vamos conseguir fazer isto, mas até quando? Não é? É que mesmo na Pois. abordagem tradicional, aquilo que se preconiza é a partir do ano o bebé come a comida da família. Se eu não fiz alteração nenhuma, se eu como mal, o meu bebê, mesmo que lhe continue a dar sopas e papas até aos 2 ou até aos 3 anos, em algum momento ele vai comer a minha comida. E depois temos as situações, não é, pá, sei lá, olha, da obesidade infantil, eu acho que sim, não é, as doenças cardiovasculares, diabetes, que são de facto, isto são doenças, não é? A nossa saúde é a saúde dos nossos filhos e se nós lhes queremos tão bem, podemos começar por aqui. Sim, sim, Olha, concordo a plenamente. Isabel está a dizer, estou a passar essa fase com o meu bebé de 4 meses e meio. Super curioso com o que colocamos à boca. Mas, oh Isabel, ele fica curioso com o resto, não é só com o que nós levamos à boca. Tudo para ele é um mundo novo. E realmente é importante, não é? Nós achamos, ai, coitadinho, ele quer experimentar, então vou-lhe dar. E aqui posso correr riscos, não é? Posso estar a oferecer-lhe alimentos, por um lado, que mais processados com sal, com açúcar, que não lhe fazem bem absolutamente nenhum, e por outro lado posso-lhe estar a oferecer algo que até coloca em risco, por exemplo, a segurança, não é? E que promove o engasgamento e tudo isso. Portanto, eu acho que, Isabel, pense, não é, que isto é o seu bebê, a ser um bebê perfeitamente normal, muito curioso com o mundo que o rodeia, mas que fica e ele não leva só, depois não levará só à boca a comida, eles levam tudo à boca, o que apanham, não é? Eles levam os brinquedos, levam as chaves de casa, levam tudo e às vezes levam tudo menos os alimentos. Vá-se lá perceber porquê. Portanto, eu acho que colocaria aqui, primeiro então, alimentação saudável, sinais de prontidão do bebê, não tenham pressa. Os nossos bebés têm a vida toda para comer. Eu sei, o vai aguar, diz vai aguar, não é? Eu não sei, assim, o Tiago ali acima até estava a dizer que boa etapa aí vem. E isto é engraçado, não é? Porque é uma etapa que nós estamos desejosos de viver com os nossos filhos. Mas depois, se não é o timing certo, se começamos a pôr aqui o foco muito na quantidade que tem que comer, de repente, esta etapa tão boa, que é de facto, é uma etapa, pá, é tão giro, de repente eles também estarem à mesa connosco, de repente ver as competências que vão acontecendo e o que é que eles já vão conseguir fazer. Isto é muito giro. Se conseguirmos olhar assim, com paciência, com tempo, com este olhar curioso, não é? Eu acho que às vezes aqui o BLW é muito. Quando estava a dizer esta filosofia de vida, aqui a forma de educarmos os nossos filhos, a parentalidade consciente, não é? Que fala muito do olhar de principiante, de termos curiosidade para olharmos para as situações e vermos como elas são, não é? A aceitação, não o julgamento. Se nós conseguirmos fazer isto na alimentação, é realmente maravilhoso. Quando nós começamos a colocar aqui mais regras, mais quantidade, de repente esta etapa que podia ser tão boa começa a ser uma fonte de stress enorme, de angústia, de choro de bebés e de pais. Sim, porque depois também é muito desgastante, é muito frustrante, não é? Para os pais. Sim, e para os pais e para o bebê. Não é? Se nós de repente imaginarmos, porque depois há aquela, na abordagem tradicional mesmo, aquela típica, não é? Muito ainda quadrada, de tem que comer X mililitros com X gramas de proteína, às X horas. E às vezes são coisas tão específicas como vai-lhe dar um quarto de maçã com meia banana, com mais um pedacinho de pera, não é? E depois os bebés estão sempre a comer coisas, misturas, não é? Que sabem sempre ao mesmo, tão pouco interessantes e que têm que comer aquilo porque foi aquilo que foi prescrito. E a esse nível, se nós formos ver as organizações mundiais, por exemplo, OMS, Unicef, mesmo as sociedades de pediatria,
a portuguesa, a americana, a do Canadá, a ESPGAN, que é a Sociedade Europeia da Nutrição Infantil e da Gastroenterologia, não há sítio nenhum onde nos falem nestas regras em termos de quantidades. Não há nada que nos diga que o bebê, aos 6 meses, tem que comer, até porque depois, se formos ver o mundo inteiro, nós cá é sempre a maçã, a pera e a banana. E às vezes temos frutas tão interessantes, não é? Que podemos dar mais. E no Brasil estão a dar agora melancia, abacaxi, não é? Na Ásia, não sei. Portanto, e nós, portanto, às vezes temos que descomplicar também aqui um bocadinho isto. E realmente não há nenhuma organização da nutrição infantil que tenha estas regras tão precisas. Tanto é que depois, se compararmos os menus que o nosso profissional nos passou, é diferente dos amigos. Olha, sabes, é isso que eu vejo às vezes em consulta, quando eu faço depois os pós-partos e assim dou acompanhamento, eu fico com uma dificuldade, porque perguntam, qual é a sua opinião? Eu vejo tantas diferenças que eu fico, bem, confia no seu pediatra. Pronto, então se estiver tudo bem, se o bebê estiver a responder bem, porque a verdade é que cada uma, mudando o pediatra, muda as recomendações. Então não é uma coisa, isto é alimentação, não é uma coisa tabulada, não é uma coisa de só existe uma forma certa, só existe determinados alimentos corretos para introduzir primeiro, porque na verdade há muita divergência entre as opiniões dos profissionais, entre os pediatras, não é? E então quando depois entra ali um pediatra e uma nutricionista, ainda mais diferente. E se eu ainda venho com os meus palpites de medicina chinesa, então eu abstenho, sabes? Normalmente dizem, não, se confiam, se está bem entregue, se o bebê está bem, está confortável, vocês estão confiantes e pronto. Se sentem alguma necessidade de abordar de uma outra forma, procurem ok, muito bem. Sim, não é? Que possa complementar isso. Isso mesmo, porque não há uma resposta única, não há uma resposta. E descompliquem também, não é? E tentem sair um bocadinho fora dessa receita. Não levem tudo tão a peito. É possível fazer experiências. Olha, tem aqui uma questão da Mariana Graça. Sim, estava a ler também, mas podes dizer. Sei que não é o tema neste direto, mas sou mãe de primeira viagem e tem sido difícil tantos palpites exteriores. É apologista que se deve acordar o bebê ou não para comer? E faz leite artificial, então 1 mês e meio. Não. Olha, Mariana, é assim, um bebê que faz leite artificial, em que lá está, aí já temos a receita, não é? Faz X mililitros de X em X horas. Mesmo assim, acho que é possível fazer um bocadinho a livre demanda também aqui com o leite artificial. Mas pronto, isso depois já são outras questões. Mas até independentemente do que faz, não é? Com 1 mês e meio já é para deixar dormir e aproveitar para dormir também. E não é para acordar, já não. Mesmo lá está, mesmo naquele bebê amamentado em exclusivo, já passou 1 mês, vamos deixá-lo, que está bem adaptado. Eu vou cortar esta parte do direto e colocá-la no meu perfil, porque ela está ótima. É uma das questões que mais me fazem, acordar o bebê ou não. Obrigada. Ok. É assim, no primeiro mês, bebés amamentados, nós normalmente pomos aqui uma regra de não estar sem mamar mais do que 3 a 4 horas durante o dia e não estar sem mamar mais do que 5 horas à noite. Mas lá está, isto depois cada caso tem que ser visto em pormenor. Isto basicamente é para garantirmos que este bebé está bem adaptado à mama, que está a fazer uma boa extração de leite, que está aqui Ai, desculpa! Estou aqui a receber chamadas. Quanto mais o bebé mamar, mais leite vai ser produzido. A partir do mês, e aqui então bebés com leite artificial, não descansem, por favor. Não acordem, descansem, era isso. Olha, a Inês está a dizer que é uma excelente oportunidade para melhorar a alimentação de toda a família, se ainda não o fizeram, sem dúvida. Não é? Olha, a Sofia diz que ontem teve consulta dos 6 meses com o pediátrico, vai começar a introdução alimentar. E o médico disse que não posso dar ervilhas em nada.
E a Sofia vai-me perguntar isso a mim. A Sofia, porquê? Até me esqueci de perguntar porquê. Ora, então, isto é, se nos dão alguma indicação, perguntem se é algo que não vos faz sentido ou que estão curiosos. Eu acho, olha, eu digo sempre, isto começa estas perguntas ainda na gravidez. Eu digo sempre, e isto são 3 perguntas que nós podemos fazer, quer em contexto de gravidez, de parto, de bebés e até mesmo para nós, adultos. Quando há estas situações de saúde e de doença e o que seja, há 3 perguntas que podemos sempre fazer. É quais são as vantagens, quais são as desvantagens ou os riscos e o que é que acontece se eu quiser fazer outra coisa, se eu disser que não, por exemplo. Aqui em relação às ervilhas, não há nenhuma. É assim, às vezes fala-se em alguns alimentos, mas que as ervilhas não estão lá, como espinafres, beterraba, que podem ter aqui alguns antinutrientes que interfiram na absorção dos nutrientes, não é, da refeição. Mesmo assim, eu pessoalmente, e em Baby Led Weaning, em que nós estamos a partilhar as refeições com o nosso bebê, as nossas, em que o bebê não vai comer um molho de espinafres, não é? Ele se calhar vai passar na boca. Ou se calhar vai comer um pedacinho. Portanto, não vai logo comer grandes quantidades. Eu, pessoalmente, relativizo muito e não me parece que vai interferir assim tanto na nutrição do bebê. Mas as ervilhas nem sequer estão incluídas. Catarina, não sei se tens alguma orientação na medicina tradicional chinesa das ervilhas, Não. de ter aqui alguma substância ou assim. Agora, o que é que acontece, e aqui que estamos a falar em BLW, mas eu não sei, eu estou aqui a partir de pressupostos que podem estar errados. Se calhar o pediatra da Sofia recomendou fazer BLW. E disse, olha, em BLW não ofereço as ervilhas. Então o que é que acontece? As ervilhas em BLW, como o feijão, o grão, talvez o tomate cereja, as uvas, têm uma forma circular que pode aumentar o risco, são muito pequeninos, circulares, e pode aumentar o risco de fazer obstrução das vias aéreas superiores. Portanto, pode aqui promover o engasgamento. E por isso, normalmente, são introduzidos um pouco mais tarde. Agora, o que é que acontece? Um bebé de 6 meses não tem ainda o movimento de pinça fina. Por isso, o bebé, não, mesmo que tenha apanhado, olha, imaginem que estamos a comer uma jardineira. Nós agora também não vamos só cozinhar em palitos, né? Ainda não falei sobre isso, mas nós vamos cozinhar as nossas refeições normais. Às vezes fazemos pequenas adaptações para o bebé também participar, mas nós podemos continuar a comer o normal. E então podemos ter as ervilhas na jardineira. Mesmo que o bebé esteja ao meu colo e me apanhe o prato, ele não vai conseguir agarrar na ervilha. E por isso não a vai conseguir pôr na boca. E por isso não há risco de engasgamento, não é? E quando ele tiver um movimento de pinça fina e já consegue agarrar nos baguinhos de arroz e já consegue agarrar nestes alimentos assim pequeninos, desde que sejam alimentos que estão cozinhados, que estão moles, ele pode levar à boca e comer. O que é que nós aqui não vamos dar? Por exemplo, frutos secos, inteiros. Porque os frutos secos inteiros estão muito rijos e pode aumentar o risco de engasgamento. Normalmente eu os frutos secos recomendo só a partir dos 4, 5 anos, quando eles já têm os dentes molares, é verdade, até já os têm antes, e quando já têm aqui a mastigação bem trabalhada. Agora, Sofia, respondendo à sua questão diretamente, eu não sei porque é que o médico disse para não oferecer ervilhas, não encontro nenhum motivo. Se for em BLW não vai oferecer porque o bebê não vai conseguir agarrar. Se for na introdução alimentar, dita tradicional, desculpem, pode oferecer esmagado, não, nada contra. Ela estava aqui a dizer que era para não colocar na sopa, se não estou em erro. Deixa-me só Pois aqui ver que, pode. entretanto... Olha, a Lília diz que os pediatras são médicos e nós vamos lá questionar a alimentação. Está muito confuso. Olha, se fôssemos por aí, até nem devíamos falar sobre alimentação com o médico pediatra. Não é? Porque lá está, o pediatra estuda a patologia. É alguém que está ali para vigiar a saúde do nosso bebê, a evolução dele
e perceber se há desvios da normalidade, perceber se há uma situação de doença e promover o tratamento. Portanto, a alimentação não é algo que faça parte do currículo. A verdade é que já há alguns pediatras, não é, que acabam por se interessar por esses temas e investigar um pouquinho mais, não é, e fazem um trabalho ótimo a esse nível também. Ou então reencaminham para outros profissionais. Vá, mas a verdade é que era como nós estávamos a conversar. Se nós formos avaliar os menus de vários pediatras, muito provavelmente vamos encontrar pareceres diferentes. Então a alimentação não é uma coisa estagna, não é uma coisa só e não há só uma pessoa que tenha total razão sobre. Exatamente. E reparem, independentemente de ser um pediatra ou quem quer que seja, eu tenho direito a questionar os profissionais, não é? Eu tenho direito a fazer as minhas escolhas. Há uma coisa que se chama consentimento informado, não é? Que tantas vezes nos esquecemos. E eu tenho direito a fazer escolhas conscientes, informadas e a decidir o que é melhor para mim. Eu tenho direito a decidir se quer fazer uma cirurgia ou não. Por muito que a medicina me diga, esta cirurgia era mesmo o que precisava para resolver os seus problemas. Eu tenho direito às minhas escolhas. E inclusive, aquilo que eu, enquanto profissional, ou melhor, aquilo que eu, enquanto mãe, fiz com as minhas filhas e que faço comigo, são as minhas escolhas. Não tem que ser as escolhas das famílias que eu acompanho. E por isso eu acho tão interessante, não é? Nós damos caminhos. E as pessoas escolhem o caminho que querem seguir e eu depois estou lá para dar a mão também e para fazer companhia nesse caminho, que pode não ser o meu, pode não ser aquele que eu escolhi para mim. Portanto, não tenham medo de questionar. Isso é uma coisa muito nossa, não achas, Marília? Porque quando vamos para outros países, eu tinha um professor que ele era chileno, Sim. E ele disse, quando chegou a Portugal, que esta observação da população em geral sobre a área médica, ele ficou espantado, porque no Chile, não é, um profissional de saúde, qualquer que seja, é um profissional que está a prestar serviços, ok? Então, eu acho que aqui em Portugal ainda temos muito esta questão de não se pode questionar, não é colocar em causa, é perguntar, é perceber o que é que implica. E isto aqui, na maioria dos profissionais, na grande maioria dos profissionais, as pessoas acham que os profissionais vão interpretar isso aí de uma outra forma, de uma forma errada, mas não o vão fazer. Que pode haver um ou outro que considere que não deve ser questionado. Mas isso aí são casos raros, porque o normal é as pessoas poderem nos perguntar, não é? E nós, na nossa melhor abordagem, fazê-las entender ou transmitir aquilo que nós pretendemos ou que estamos ali a apresentar como ponto de vista. Não é? E depois a pessoa, como tu disseste, escolhe. Porque ela pode se identificar, pode fazer sentido, pode não fazer, não é? E está tudo bem, não é? Mas eu acho que ainda é uma coisa muito, muito cultural. E depois leva-se para os extremos, que também por vezes assisto, que é, os médicos isto, ou os médicos aquilo. E as isso generalizações. Não é. Sim. E isso não é uma realidade. E para isso acontecer, para nós deixarmos de observar estes extremos, não é? Entre aquele que não pode ser questionado ou aquele que nós também colocamos em causa tudo o que ele diz e estamos ali quase a provocar, não é? Nós precisamos de entender que os profissionais de saúde estão a prestar um serviço de saúde e nós podemos nos identificar com todo o respeito, podemos não nos identificar e está tudo bem. Sim, exatamente. E não há problema realmente e até em procurarmos, quando falamos de alimentação, procurarmos outros profissionais que nos possam também ajudar a esse nível. E isso não quer dizer que eu deixe de confiar naquele profissional, não é? Mas quero outras coisas, não é? E tenho aqui esta equipa, esta rede de suporte. Que era o ideal, não é? Porque, na verdade, eu sempre digo isto aqui. Aquilo que eu gostava era de ver às vezes esqueço-me aqui do microfone, se calhar vocês ouvem ruído.
da mesma forma que nós temos o nosso médico de família, o nosso enfermeiro de família, era ter o nosso nutricionista de família, o nosso fisioterapeuta de família, o nosso especialista de medicina chinesa. Bem, isso eu já não vou estar viva, se calhar estas coisas, o nosso psicólogo de família, não é? E isso, na minha opinião, essa equipa multidisciplinar era o ideal de trabalho em saúde. Mas pronto, ainda temos uns pacientes que estamos aqui a desviar. Olha, eu estava aqui a ver a questão também da Andreia. E antes de falar aqui da Andreia, entretanto já onde vi mais coisas lá para baixo que eu estava aqui a seguir, ia só então dizer, não é, que em termos do BLW, é muito mais do que oferecer comida ao nosso bebê. O foco não está de todo na comida, está no proporcionar estas experiências e as oportunidades ao bebê. Em relação à forma como vamos oferecer a comida, então, estávamos a falar que estes alimentos assim pequeninos, porque às vezes nós, como temos o medo do engasgamento, então se eu ponho um pedaço muito grande e o bebê põe tudo na boca, vai se engasgar, então vou cortar tudo pequenino. O bebê ainda não tem um movimento de pinça, vai estar ali a esmagar tudo, vai ser muito frustrante, não é? E se calhar até nos aumenta a tentação de agarrar naqueles pedacinhos e pormos na boca do bebê, e aí estamos nós a promover o engasgamento. Então, devemos oferecer o bebê aos 6 meses, mais ou menos, tem eventualmente uma pinça muito grosseira e ele vai fazer muito por varrimento, não é? Em que ele vai com a mão aberta e quando toca, fecha. E então estes alimentos, normalmente nós falamos em formato de palito grosso, mais ou menos o nosso dedo, 1 centímetro, 1,5 centímetros de largura, e o mais comprido do que o punho do bebê fechado, para que fique algo de fora e ele consiga depois levar à boca e comer. E os alimentos também devem estar sempre o mais molinhos possível. Aqui, às vezes, esta consistência tem que ser uma consistência que eu consiga esmagar entre o indicador e o polegar. Ou pôr na minha boca e consiga esmagar com a língua contra o palato, contra o céu da boca. Assim, está na consistência certa. Isto significa que alguns dos frutos eu vou poder oferecer crus, e de resto vou ter que cozinhar quase tudo, não é? Os legumes, a carne, o peixe, as leguminosas. Aqui em relação às leguminosas, por exemplo, em particular em famílias vegetarianas, posso oferecer em preparações, triturar e fazer hambúrgueres, fazer almôndegas, fazer croquetes, não é? Que é o tal formato também mais retangular. E portanto, da fruta, há uma fruta também olha, que estávamos aqui a falar há bocado e que está muito ligada aqui ao maior risco de engasgamento, que é a maçã. A maçã é muito dura e por isso ou não oferecemos logo numa fase inicial ou então damos-lhe ali uma ligeira cozedura. É mesmo uma coisa muito ligeira, porque depois também se ficar muito cozida vai espapassar tudo. Mas também se espapassa, ele depois vai, lambe as mãos e também já vai começando aqui a comer alguma coisa. Mas o ideal é então alimentos em formato mais ou menos de palito, ou meia-lua, isto depois aqui vamos ter que ir vendo um a um, e com esta consistência molinha. E nós vamos colocar no tabuleiro da cadeirinha ou em cima da mesa e o bebê é que tem que ir lá buscar. Portanto, o bebê tem que estar 100% no controlo. Se ainda não consegue agarrar, se não consegue levar à boca, se abre a mão e cai, temos que lhe dar tempo. Continuar a proporcionar as oportunidades, mas dar tempo. Não colocar na mão do bebê, não pôr à frente da boca para ele começar a comer. Eu sei que às vezes é difícil, temos muita vontade que eles comecem. E estava aqui a ver a Andreia que diz que tem uma bebé de 7 meses e meio que é alimentada a leite materno. Tenta introduzir a sopa e a fruta, mas ela recusa-se sempre. Fecha a boca e não abre. O que é que posso fazer? Aqui, Andreia, é mesmo... E já, lá está. A Andreia, se calhar aos 4 meses da bebé, já lhe começaram a falar de introdução alimentar. E a Andreia disse, não, eu quero amamentar exclusivo os primeiros 6 meses. Pronto, lá ficaram à espera mais um bocadinho. Depois 6 meses, veio outra vez a introdução alimentar. 7 meses e meio. Eu acredito que a Andreia já esteja aqui a ser muito pressionada, não é? Que este bebé tem que comer mais alguma coisa. Eu aqui a primeira coisa que ia ver queria conhecer este bebé, não é? Queria saber com 7 meses e meio como é que ele está, em termos de aspecto, não é? De cor, de atividade, de peso, não é? Também temos que ter aqui estes parâmetros objetivos, o peso, o comprimento, e eu tenho quase certeza que é uma bebé que não está subnutrida, mesmo sem haver. Acredito que esteja uma bebé aí super ativa, rosada e feliz
com as suas maminhas. E, portanto, Andreia, a minha recomendação seria continuar a amamentar, a pedido dela, por que não experimentar aqui, tirar alguma coisa do seu prato e pôr à frente dela e ver o que é que ela faz? Lá está, neste formato mais comprido, mais de palito, mais consistência molinha, ver o que é que ela faz, o que é que ela explora. Se calhar vai só esmagar, mas se calhar até vai levar alguma coisa à boca. E aguardar, ir aqui aguardando, ir-lhe, se quer preparar alguma sopa ou alguma fruta, esmaguem mais. Não, a partir dos 6 meses, evitem usar os processadores de alimentos, a varinha mágica, a Bimbi. Às vezes compramos a Bimbi só porque temos um bebê que vai iniciar a alimentação complementar. Não façam isso. Esmaguem com o garfo e tentem oferecer assim também. E respeitar. Ofereceu a colher, ela até comeu aquele bocadinho. Oferece mais uma. Começa a chorar, vira a cara. Não oferecemos mais. Próxima refeição, mais uma oportunidade. E podemos também dar-lhe aqui algo para ela ir explorando. Mas aqui a minha recomendação, mesmo aos 7 meses e meio, é de ficar tranquila, ir oferecendo e vendo a reação e ir respeitando. Porque lá está. Qual é a alternativa? A alternativa, abrir a boca do bebê, pôr um funil e pôr a sopa lá para dentro. Não dá. Não é? Não vai ser bom. Não vamos conseguir obrigar o bebê a comer. Por isso, não nos resta outra opção. É mesmo agora falando aí da sopa, mandaram-me aqui uma mensagem. Então, e aqueles bebés que... Gordinha, diz a André, está gordinha, olha. Está ótimo. Esqueça. Os bebés que já fazem sopa passada, por exemplo. Nós devemos de remover, fazem sopa passada e depois a alimentação. Nós devemos de remover, o Baby Led Weaning não defende isso, certo? Não, pronto, lá está. É um meio termo. Há várias abordagens, não é? O Baby Led Weaning é uma abordagem de introdução alimentar, porque às vezes então eu posso iniciar Baby Led Weaning aos 9 meses. É assim, eu posso, ou a 1 ano, não é? Eu posso começar a dar a minha comida, a partilhar a minha comida com o bebê aos 9 meses ou aos 12 meses. Não é BLW, porque o BLW foi a forma como eu introduzi ou não. Mas também que, honestamente, entre nós, não é? Eu acho que isso também é o que menos importa, o nome que eu vou dar, não é? Mas não é, se quisermos ser rigorosos, eu não posso dizer que estou a fazer BLW. Mas também não me parece que isso seja assim tão importante, não é? E por isso, ou melhor, nunca é tarde para eu começar a promover a autonomia, a respeitar, a confiar no meu bebê e a permitir-lhe aqui explorar os alimentos de outra forma. Nunca é tarde para isso. Mesmo que eu tenha... Agora, imaginem, se calhar um bebê aos 2 anos que come tudo passado e isto, depois também temos estas famílias assim, que realmente são situações bastante complicadas, em que, mas se lhe der, às vezes não passo tão bem a sopa e ele começa logo a puxar o vómito e sente os fiozinhos todos e as coisas todas. E assim, aqui já estamos a entrar noutro âmbito, onde lá está, olha, a terapeuta da fala, a terapeuta ocupacional podem já aqui ajudar e que temos que perceber se isto foi algo comportamental de um bebê, de uma criança, neste caso, que está assim porque não lhe deram outras oportunidades e como é que vamos agora trabalhar, ou se há aqui uma recusa por uma maior sensibilização, não é? Oral, que temos aqui que trabalhar outras questões. E aí, sem dúvida alguma, que também já foge completamente do meu âmbito, às vezes há pequenas mudanças que podemos fazer e que resultam. Se não resultarem, convém procurarmos também aqui outro apoio. Agora, imagina, eu comecei aos 6 meses, eu comecei aos 4 com os purés e agora ouvi falar em BLW e gostava, e também já me sinto mais confiante, e o meu bebê já está mais crescido, já percebo perfeitamente que se senta sem apoio, que está tudo bem, gostava de experimentar. Pode. Agora, o que é que faz à sopa? Depende. Porque, por um lado, lá está, como o bebê ainda está aqui a explorar muito, se calhar ainda não vai comer grandes quantidades, ainda pode aqui precisar da sopa. Mas eu também posso continuar-lhe a dar-lhe o leite, a mama ou o leite artificial que ele faz. E, infelizmente, muitas das vezes na abordagem tradicional, para além de haver um foco muito grande na quantidade de alimento que vai ingerir, ainda há muito aquela pressão para, se vai dar
o almoço não pode dar mama. E então começamos a tirar o leite. Começamos a tirar o leite, começamos a tirar o leite. Então eu acho que aqui podia ser perfeitamente possível eu começar a dar-lhe os alimentos assim para o bebé comer sozinho e dar-lhe a maminha e estava tudo bem. Se o bebé... Porque depois há aqueles bebés que gostam de... Eu ponho-lhe a colher da sopa à frente e eles... não é? Então, porque não? Isso também é respeitar o bebé, não é? É respeitar a família. E isso é o mais importante. Agora, a minha recomendação seria começar aqui a incluir mais variedade. Começar de texturas, não é? Se calhar mesmo a sopa não trituro toda e esmago com o garfo, isso já seria interessante. Depois começar a dar segundo prato, ou em vez de dar os alimentos todos triturados, dar mais inteiros para eles explorarem. Portanto, aqui é irmos avançando, não é? E mesmo na abordagem tradicional, aquilo que se fala é começa-se com os purés, mais quando é iniciado ali pelos 4 meses, não é? Depois pelos 6 já se fala em esmagar mais, em vez de triturar tudo. Pelos 9 dar o segundo prato, 9 meses, e pelo ano incluir o bebé nas refeições da família. Portanto, se nós também formos conseguindo fazer isto, é uma abordagem interessante. O problema é que nós esquecemos e ficamos só pelas orientações dos 4 meses. Porque aparentemente é mais fácil, sabes, Catarina? E claro, isto é muito válido e nós temos imensa coisa, temos a nossa vida ativa, montes de coisas a fazer e às vezes é mais fácil chegarmos ao fim do dia, pormos os legumes todos que temos no frigorífico dentro da panela, cozer, triturar e temos sopa para uma semana para o bebé. E eu depois posso comer qualquer coisa, não é? Mas a verdade é que isto não é sustentável para a vida toda. Não vamos querer isto assim, não é? Então... Às vezes temos mesmo que parar e pensar, epá, isto realmente era mais fácil para mim, aparentemente. Mas o que é mais importante, não é? Aquilo que é mais fácil para mim agora, ou ajudar o desenvolvimento do meu bebé. E dá trabalho, não é? Às vezes, é verdade. Mas também, lá está, também temos que desmistificar aqui isto, não é? Porque se calhar dá muito mais trabalho eu estar a fazer esta panela de sopa específica para o bebé e depois ele não quer comer e eu estou a obrigá-lo a comer e estamos todos muito mais cansados e é muito mais angustiante do que eu aproveitar esse tempo que tive a fazer essa panela de sopa e fazer uma refeição para a família toda e partilhar com o bebé. Comeu muito, comeu pouco, não interessa. A seguir, à maminha. E se calhar até não é assim tão mais trabalhoso. Mas obriga às vezes a mudar um bocadinho o chip, não é? E isso, mudar às vezes esse comportamento dá trabalho. É mais difícil. É. Olha, aqui só porque já isto aqui passou uma hora bem rápido. Eu queria que falasses aqui um pouquinho dos benefícios e também do risco de asfixia, que acabaste já por falar um pouco agora ao longo da... Falei um bocadinho na prevenção, sim, não é? Portanto, olha, em termos aqui os benefícios, não é? Eu acho que do BLW é muito isto, não é? Do acompanhar o desenvolvimento do bebê, é promover uma alimentação saudável e equilibrada, promover a mastigação, e que depois pode também, todo isto pode influenciar, lá está, na saúde do bebê, no menos riscos de obesidade e doenças cardiovasculares e do foro mais metabólico. Depois, em termos de desvantagens, não é? Por um lado, se por algum motivo vamos iniciar, temos que, e queremos, ou temos, ou o que seja, não interessa, que iniciar a introdução alimentar antes dos sinais de prontidão pode não ser possível, começarmos por aqui, às vezes em situações de bebés prematuros, com alguma patologia, não é? Pode haver também aqui esta interferência, e para os pais, às vezes há pais que não conseguem mesmo, ou por questões de controlo, ou por questões aqui, lá está, do engasgamento e tudo isso, estes receios. E aí também temos que respeitar bebés, temos que respeitar pais também. E o mais importante é estarmos felizes à mesa e não forçar o bebé, não forçar a comer mais. Eu acho que isso é o mais importante, independentemente da forma como vamos oferecer os alimentos. Em relação ao engasgamento, dizer também sempre, é sempre muito importante desmistificar isto e dizer-vos que o engasgamento não é algo que seja exclusivo do BLW.
ou exclusivo sequer da introdução alimentar. Portanto, o engasgamento pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, de bebés a idosos, e pode acontecer com qualquer consistência de alimentos. Até com a saliva, às vezes, não é? Portanto, com líquido, com mama, com leite artificial, com purés e com sólidos. Portanto, infelizmente, pode acontecer em qualquer altura. E por aquela sopa que vai assim obrigada enquanto o bebê chora, não é? E berra e pronto. Chora, boceja. Ai, abriu a boca! Pumba! Essa colher de sopa pode ser muito, muito arriscada e pode realmente fazer com que o bebê se engasgue. E com a agravante que, como é algo mais fluido, ainda é mais difícil o bebê defender-se. Porque eles depois, há um reflexo que nós também temos, que é o gag reflexo, ou reflexo de vómito, nós é cá mais atrás na língua, não é? Às vezes com a espátula, não é? Para ver as amígdalas. Bem? No bebê é mais anterior, está cá mais à frente na língua, este gag reflexo. Isto é algo que acontece muito, é um reflexo protetor. E basicamente o que é que acontece? Quando o alimento toca naquela parte da língua, o bebê põe a língua de fora e tem esta ânsia de vómito. Como é mais anterior na língua, o alimento está longe ainda da parte respiratória, portanto também temos essa consciência, e por outro lado, não é? O bebê vai cuspir e consegue sozinho reverter a situação. Neste caso, o que é que nós fazemos? Às vezes é um bocadinho aflitivo. Eles estarem... Mas que até com a sopa às vezes também estão. E aí, não sei porquê, parece que não causa tanta aflição, mas é muito aflitivo também. E aí o que é que nós fazemos? Podemos nos pôr de pé, eventualmente, para estarmos ali prontos a reagir, caso seja necessário, e podemos dizer, olha, deita fora, deita fora. Não ficarmos assustados e em pânico e não irmos logo lá tirar a comida ao bebê, porque senão estamos aqui a estabelecer ligações. Então, mas o que é que aconteceu? Então não posso fazer isto é errado. Depois há a tosse também. A tosse significa que algum alimento, né, já foi para a parte respiratória, mas regra geral uma tosse forte e vigorosa vai conseguir retirar o alimento e cuspir mais uma vez, e aí não vamos dar pancadinhas nas costas do bebê, não vamos dar-lhe água, vamos deixá-lo tossir e deixá-lo reverter a situação. E depois há mesmo o engasgamento, que aqui em concreto no BLW, se nós oferecermos os alimentos no formato correto, na consistência certa, se procurarmos os sinais de prontidão do bebê, se colocarmos os alimentos no tabuleiro da refeição e da cadeirinha e deixarmos o bebê ter 100% no controlo, nós provavelmente nunca vamos ter nenhuma situação de engasgamento à mesa. Mas mesmo assim pode acontecer noutros contextos, não é? Porque o bebê depois começa a gatinhar, apanha um brinquedo do irmão mais velho, apanha uma moeda, leva à boca e pode sufocar com isso. Então aí temos que saber fazer a manobra de desengasgamento, não é? Que é segurar no bebê. Agora por acaso não tenho aqui nenhum boneco, olha, hoje não, às vezes há sempre aqui alguma coisa das miúdas ou assim, mas a manobra de desengasgamento, eu no Bebé Sabe tenho lá também um vídeo mesmo, até foi recente, talvez da semana passada ou da outra, com esta manobra, em que vamos segurar o bebê com a cabeça mais baixa em relação ao rabinho, de barriga para baixo, e vamos lhe dar umas pancadas secas aqui na região entre as omoplatas, entre os ombros. Normalmente só com essas pancadas eles começam a chorar e já passou, não é? Se está a chorar, está a respirar. Se continuar engasgado e sufocado, vamos virá-lo de barriga para cima, vamos fazer compressões torácicas, mas pronto, isto depois vocês conseguem encontrar esta manobra em vídeos no YouTube e no Bebé Sabe, aqui no Instagram eu também tenho. E que é a manobra de desengasgamento, eu acho que todos nós devíamos saber fazê-la desde que o bebê nasce, não é? Porque podemos precisar. Olha, ainda ontem estive com uma bebé que acompanhei o nascimento dela e ela, com a própria saliva, estava-se a engasgar um pouco e eu estava a explicar aos pais e expliquei logo esta manobra também, se for preciso fazer. E, portanto, porque lá está, porque pode acontecer engasgamento, pode acontecer desde aí, desde que nascemos, que estamos com este risco. Portanto, é importante tê-lo em cima da mesa, falarmos sobre isto e prevenir, acima de tudo, prevenir, sem dúvida alguma. É uma sujeira, mas minha filha fica tão feliz, diz a Sabrina. É mesmo, é mesmo. Cá em casa o chão ficava assim nas primeiras vezes.
porque depois, à medida que eles vão ficando com maior destreza, não é? Sim, Acabam por não estar ali a sujar tanto, é verdade. aproveitam mais a comida. É que Agora, rapidamente deixa de acontecer. é uma aprendizagem, não é? Eles precisam deste tempinho de aprendizagem. É verdade que fazer BLW no restaurante, que agora ninguém faz, não é? Pois. Portanto, a pandemia nisso aí é útil, porque as pessoas estão todas em casa e acabam por iniciar o BLW em casa. No Exatamente. restaurante não é tão cómodo, mas a verdade é que o que importa são eles, É não é? verdade. E É verdade. o resto limpa-se. Sim, é mesmo. Olha, eu cheguei a fazer com as minhas filhas. Claro que às vezes íamos assim para aqueles restaurantes que já tínhamos mais confiança, não é? Com o dono. Também, se calhar, não começava logo assim por um esparguete à bolonhesa, não é? Tentava também pedir pratos mais simples, que não houvesse tanta sujidade. E depois, no fim, lá está, ia lá, apanhava. E às vezes havia sempre alguém que dizia: deixa estar, nós depois limpamos. Mas eu pegava no guardanapo, agarrava nos bocadinhos que estavam no chão e pronto. E portanto também é algo descomplicado. Sim, sim, é E porque verdade. com o puré, eles também metem às vezes as mãos dentro da sopa, também e vai puré por Sim, todo lado. Portanto também não é só com o BLW que há sujidade. é verdade. E pronto, tudo isto aqui nós temos no livro. Sim, olha, por acaso estava a pensar que tenho. Não me permitiram fazer muitas. Só me permitiram uma ilustração neste livro, que eu gostava muito de ter também as imagens do formato dos alimentos e tudo, está por escrito, mas tenho aqui a ilustração da manobra de desengasgamento, está cá também. E olha, já agora também aproveito, portanto, o livro fala muito aqui nesta parte mais teórica das coisas. Acima de tudo, tentei fazer um livro descomplicado para desconstruir aqui algumas coisas e que possa ser usado por famílias que até não iniciaram com o BLW, por famílias já com crianças até mais crescidas, mas que há aqui esta recusa e esta dificuldade às vezes de integrar a criança na refeição da família. E na parte final tenho mesmo um exemplo de menu semanal, que pronto, é verdade, tem carne, tem peixe, eu agora estava a pensar em famílias vegan que podem não tirar aqui tanto partido das receitas, mas acima de tudo pus um menu com coisas muito banais quase também, não é? Com muitas alternativas de pequeno almoço, snacks e jantar. Refeições em família e que podem ser começadas logo a colocar em prática desde os 6 meses. Quanto mais não seja para a família ir também aqui treinando, não é? Portanto, tenho estas receitas, tenho o menu semanal e depois as receitas todas e com sugestões. Imagina, por exemplo, umas panquecas para o bebê, pois ponho mesmo, para o bebê, oferecer simples ou com palitos de fruta para os pais. Pode ser colocar um topping, por exemplo, de iogurte grego e granola, ou um fio de mel e fruta. Portanto, depois tenho aqui estas adaptações quando são precisas fazer para os pais e para os bebés. Maravilha, maravilha. Olha, eu acho que só tínhamos aqui uma questão Que não foi. que não foi, que era a questão do iogurte, a introdução do Pois é. iogurte. Eu por acaso tinha visto a Sabrina dizer que os pediatras no Brasil sempre falam que o leite é o alimento principal até o primeiro ano de vida do bebê. E sim, quero que esta mensagem também fique aqui, é verdade. Em relação ao iogurte, aqui o iogurte é, como também por acaso, olha, tenho uma parte aqui no livro que fala sobre a introdução dos alimentos mais fluidos, porque podemos pôr iogurte, podemos pôr a sopa em puré que a família coma, não é? Que a sopa também não tem que ser sempre um puré, mas pronto, mas às vezes estamos muito ligados a isso. Portanto, alimentos mais fluidos, olha, até costumo, uma das receitas também tem aqui algo que eu gosto muito, que é guacamole, e que é tão interessante, não é? O abacate, hummus. Portanto, como é que nós podemos introduzir essas texturas? Temos várias formas. Ou introduzimos um pouco mais tarde, quando a criança já consegue manipular a colher com alguma destreza, ou oferecemos nós, mas aí já não é BLW, mas se respeitarmos, não é, o bebê, pode ser interessante também, se for mesmo, então o iogurte também não é algo que seja imprescindível. Ou então podemos pôr, por exemplo, palitos de fruta e pôr o iogurte. Olha, que no Reino Unido se faz muito o dipping,
não é? Termos um molho e depois temos palitos, que podem ser carne, peixe, legumes, fruta. Aqui com a sopa podia ser com a carne, com o peixe, com os legumes, com uma massinha, umas espirais, por exemplo. Com o iogurte acho que fica bem a fruta e deixar o bebé pôr o palito da fruta no iogurte e depois comer. Isto é um bom predecessor para a utilização depois também da colher. Mas preparem-se, porque aqui o potencial da sujidade é grande. Tem que ser aquele dia que tem muita paciência. Mas também podemos barrar, por exemplo, uma galete de arroz, aquelas bolachinhas de arroz, depois também ficam molinhas. Ou pode também ser uma boa forma para pôr o iogurte. Ou guacamole, ou hummus, não é? Às vezes aí até um pãozinho torrado, por exemplo, e oferecer em palito. Portanto, aqui é um mundo. Haja criatividade, não é? Perfeito, perfeito. Marília, queres acrescentar aqui mais alguma coisa? Não, olha, acho que já, quer dizer, ou melhor, havia imensas coisas mais que eu gostava de falar. Mas também, olha, não quero ser maçadora e foi muito bom este bocadinho. E passou esta hora, passou a voar. Sim, eu acho, a sensação que eu tenho é começámos há 10 minutos. Obrigada, Marília, por estares aqui, por te disponibilizares a falar do BLW. É muito, muito, muito importante. E fico-te muito grata por este bocadinho. Olha, muito obrigada também. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir-nos e a participarem também. E que de alguma forma vos possa fazer repensar, se for caso disso, não é? A alimentação. E olha, estava aqui a ver o David do Pai na Parentalidade e nós às vezes que trabalha muitas questões da parentalidade consciente e que pode ser aqui um complemento tão interessante, não é? Na educação dos nossos bebés, dos nossos filhos e acima de tudo acho que a minha missão é muito aqui nesta da alimentação infantil, é muito tentarmos olhar para a introdução alimentar com outros olhos, com muito boa disposição, muita tranquilidade e muito respeito, lá está, pelo nosso bebê e que consigamos agora criar adultos mais tarde com boas relações com a comida. Acho que era muito isso que eu gostava. Perfeito, perfeito. Obrigada, então. E espero numa próxima live abordarmos aqui outro tema que eu sei que tem aí potencial para fazermos uma formação de um ano. Temos aqui material para um ano, é verdade. E vou depois também querer trazer-te até à minha sala. Claro, com todo o prazer. Também. Olha, muito com obrigada. Todo o prazer. Fiquem bem, então. Obrigada. Bom dia para todos. Grande beijinho, bom dia.